Estudos em Saúde Mental Itupeva, eu, juntamente com o Dr. Ricardo Bis, que é o coordenador do centro. A gente está mais uma vez aqui online, né? Nossas reuniões geralmente acontecem no último sábado de cada mês, de forma presencial aqui no hospital, mas devido a esse quadro de isolamento social que a gente está passando, a gente está fazendo já pela segunda vez o nosso encontro de forma virtual. Mas acho que não perde em nada a qualidade, pelo contrário, a gente tem tentado melhorar sempre a cada apresentação. E hoje a gente vem com um tema um pouco diferente, vamos dizer assim, não é tão científico, não é uma coisa tão acadêmica, mas a discussão nós vamos tentar levar para esse lado, mas é falar um pouco de um filme que foi regravado, na verdade, né? Um filme de 71 que chama Um Estranho que Nós Amamos. Ele foi regravado. Eu particularmente assisti as duas versões que tem disponível, não sei quem conseguiu assistir. A versão mais atual está disponível no Netflix e a versão antiga de 71, se não me engano, está disponível no Google Play. São versões, embora elas se pareçam muito, mas a versão de 71, a mais antiga, como o próprio Dr. Ricardo já falou, acho que ela é mais completa mesmo. Eles até mais agressiva, porque rapidamente é um soldado, né, da Guerra Civil norte-americana, um Yankee que eles chamam, que foi visto por uma das meninas de um orfanato isolado ali nos Estados Unidos, onde viviam acho que 7 mulheres ali. Na versão de 71 tem até uma escrava. Vamos lá. Eu estava comentando sobre as ninfas e fazendo um paralelo entre elas e essas mulheres que estão na floresta e tem uma série de características das ninfas. Primeiro que são só mulheres, segundo que são, vamos dizer assim, espíritos da natureza, né? São mulheres que estão ali em contato íntimo, que em última análise representam a deusa maior, né? A terra-mãe. A terra-mãe que dá a vida, mas também colhe a vida, né? Ela gera e também mata, né? Então, as ninfas têm essa característica de ter um íntimo contato. Umas são do carvalho, outras são das fontes, como essa, outras são dos oceanos, que são as nereidas, que às vezes são retratadas como metade mulheres, metade peixe, né? E também tem todos os temores que envolvem o contato com essas mulheres, né? Há tanto um desejo quanto um temor, porque há uma série de mitos relacionados a sequestro de homens, mutilações, como se fosse uma paixão insana, assim, que absorve quem tem contato com elas. Mas podemos seguir aí. Elas estão em íntimo contato com algumas criaturas da floresta, né, como fauno, sátiro, Pan, e fazendo uma correlação com o mito de Orfeu, né, e Eurídice. Eurídice era uma ninfa que Orfeu se apaixonou. A Eurídice, ela morreu, desceu para o inferno, para o Hades, para o mundo dos mortos. O Orfeu foi resgatar ela. Nesse slide é o momento que ele está resgatando ela. Foi alertado para Orfeu para ele não olhar para trás enquanto está resgatando ela. Ele olha e com isso Eurídice morre de vez. Ele volta, mas fica fiel ao amor de Eurídice. E as bacantes que depois ficam se insinuando, ficam dando em cima do Orfeu, ele mantém-se fiel e com isso vai piorando os ânimos das bacantes. Elas vão se ficando cada vez com mais raiva de serem rejeitadas e por fim elas atacam Orfeu e destroçam ele, né? Nesse slide vocês podem ver
É um filme de 1999, que é Orfeu, Tony Garrido, Patrícia França, é bem legal, é baseado na peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes. Tem uma versão antiga, de 1959, desse filme também, mas essa versão de 99 é bem mais colorida, bem mais legal. Pode passar. Aqui é o momento que as bacantes estão ensandecidas, né? Reparem o olhar de orgulho, elas estão insanas ali, né? Cortando, arrancam tudo, desmembram o Orfeu, cortam a cabeça dele, né? A cabeça do Orfeu tem determinado local na Grécia que é adorada, que diz que a cabeça foi para lá, tal. Tem uma série de mitos que vão descendendo também dessa fúria, que eu faço uma associação aí com as mulheres do filme. Pode passar. Mas não é só no filme, né? Isso não é puramente ficção, né? Em 2012, o empresário Marcos Yock, né? Ele foi assassinado e depois ele foi esquartejado pela mulher que, como foi divulgado aí pela imprensa, era uma garota de programa. Ele, vamos dizer assim, resgatou ela do inferno, mas ele olhou para trás. Ele voltou atrás, buscar outras garotas de programa. Ela não aceitou e realmente ficou muito irada, matou, esquartejou, ficou conhecido. Esse crime tomou proporções, aí todo mundo lembra disso, né? Um detalhe interessante é que ela era enfermeira antes do crime, né? Ou seja, tem essa propensão a cuidar e também, quando foi contrariada, de matar, né? Inclusive, enfermeira, né, do inglês nurse, ou do verbo to nurse, nurse é cuidar, né, amamentar. Tem muitos autores que chamam as ninfas de nurses. Tem autores que não fazem diferença, são nurses. E interessante isso, né? Porque elas têm esse ímpeto de cuidar, mas também esse outro ímpeto de destruição. Pode passar, Lucas. O ímpeto de cuidar é muito bem relatado no mito de Dioniso. Essa criança que está sendo entregue ali pro sátiro e para as ninfas para serem cuidadas é o Dionísio. Ele já tinha sido morto por despedaçamento também, né? E na segunda vez, depois ele ressuscitou, é um deus, né? Ele foi entregue para as ninfas cuidarem deles, porque ele era perseguido por Hera, que era a mulher de Zeus. Zeus era o pai de Dionísio, mas o Dionísio foi fruto gerado entre Zeus e Semele, que era uma mulher, muitas vezes relacionada à mãe terra, gerou Dionísio e ele foi entregue para ser cuidado pelas ninfas que amamentaram ele. Interessante que a mãe de Dionísio foi morta, a Semele, e quem cuidou de Dionísio foi a tia dele, que chama Ino. Então ela era uma ninfa e deu de mamar, cuidou. Então, para ilustrar esse impulso, esse instinto, essa coisa que anda junto, né? O cuidado muitas vezes com a sede de morte, aí, né? Mas a gente pode seguir mais um pouquinho. Pode passar. Tá. Aqui uma cena, né? Das bacantes atacando. Aí não é Orfeu, não, é Penteu. O Penteu, ele era filho de uma mulher que se chamava Agave, era uma ninfa.
Isso daí é com base na peça As Bacantes, de Eurípides, né? Cerca de 400 anos antes de Cristo. Nessa peça, o Penteu, que era um rei, ele desdenha, ele fala que não se deve cultuar Dionísio, tal, ele não aceita, né? Aí o Dionísio prega uma peça nele, veste ele de mulher e leva ele até o ninho das cobras, das bacantes ali, né? E chegando lá, ele fala, olha, tá aqui o cara, né? Tá aqui o cara e instiga elas a caçar. Elas, ensandecidas, foram caçar. Uma das ninfas que estavam ali ensandecidas era Agave, a própria mãe do Penteu, e elas dilaceram Penteu, imaginando que ele era um leão, uma caça, né? Dilacera, arranca a cabeça dele, e ela está tão entusiasmada, está tão fora de si, que ela pega a cabeça do filho, achando que é a cabeça de um leão, e vai e mostra para o pai dela, que era o Cádimo, né? Pai da Agave. Olha, está aqui a cabeça de um leão. E aí, por fim, o pai vai convencendo ela que não é um leão que ela matou, é o próprio filho. Ou seja, ela cuidou do próprio filho, amamentou, criou e, por fim, matou, trucidou e decapitou, né? A peça, baseada nos mitos, justamente para ilustrar essa junção desses instintos aparentemente tão contraditórios, né? Pode passar. Aqui é só para fazer um recorte, né, do filme. Essa é a versão de 71, né? Uma série de elementos dionisíacos, né, presentes no filme, né? As tochas eram normalmente as mulheres dos vilarejos lá, elas iam à noite com tochas até as montanhas, à noite, o vinho, né, tomavam vinho, que aquilo propiciava um êxtase, um estado de espírito propício a ter essa conexão, que se chama êxtase, né, a sensualidade, a loucura, e, obviamente, a dança e a música, né? Elas dançavam e sempre ao som de alguns instrumentos ali que eram tocados. Então, nessa versão, muito presente isso, na versão de 2017 da Sofia Coppola, tem também, às vezes até ele toma uísque, muda um pouquinho, mas... e na versão de 71, no momento que ele constata que perdeu a perna e está ensandecido, ele inclusive, a hora que ele volta para a cozinha, que estão todos ali, e fala, vocês me cortaram, vocês me castraram, etc. Ele fala assim, eu bebi vinho demais e o demônio surgiu de mim, né? Às vezes esses elementos, esses impulsos da natureza, mais dionisíacos, né? Às vezes são confundidos com demônio, né? Pode passar. Bom, deixando os mitos um pouquinho aí de lado, né, a gente pode pensar um pouco na psicanálise, né, que a partir de 1905, 3 ensaios sobre as teorias da sexualidade infantil de Freud, e mais em 1925, que ele fez esse trabalho, né, que é algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. E aí ele começa a falar da inveja do pênis. A inveja do pênis é um dos conceitos mais polêmicos, às vezes criticados por Freud, mas que tem relevância clínica. A gente observa muitas vezes isso, e muitas vezes a gente vê também que é mal compreendido. A inveja do pênis, ela não deve ser só vista como inveja e que a mulher sente exclusivamente inveja. Essa ideia de inveja pode ser gradual ou um degradê, né? Ela tem tanto
pode ter tanto uma inveja brutal, quanto pode ter simplesmente uma admiração, um desejo, e de fato se colocar na posição feminina mesmo, né, de receber o pênis e se procriar com isso e tal. Mas tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês que é uma consequência da inveja do pênis, do sentimento de castração das mulheres, né, que é a seguinte: naturalmente o ciúme não se limita a um único sexo e tem um fundamento mais amplo, porém sou da opinião que ele desempenha um papel muito maior na vida mental das mulheres que na dos homens. E isso se deve ao fato de ser enormemente reforçado por parte da inveja do pênis deslocada. Então, a gente observa na clínica, no geral, as mulheres são mais ciumentas, são mais, entre elas ali, são mais competitivas, e no filme, assim como nos mitos que eu comentei, tem essa rivalidade, né? Pode passar, Lucas. Às vezes de uma maneira tão cruel, né, essa inveja no pênis, né, que a gente vê esse é um menino, o Juan Michael, né, de 9 anos, ele foi assassinado pela própria mãe, né, e a companheira dela. Pode passar. Isso foi em 2019, numa cidadinha de Samambaia, né, de Brasília. O menino foi absolutamente sofreu muito, né? Foi muito maus tratos. Ele teve o pênis cortado 1 ano antes, não levaram para o hospital, foram fazendo do jeito que dava ali. O menino era forçado a ter relação sexual com elas. O menino tinha uma irmã que presenciava e atuava nisso tudo também. Mas é um caso assim extremo, mas que ilustra essa questão de uma certa fixação, né, no pênis, né? Porque a criança pequena, ela tem dúvidas e com base na teoria mental que elas dispõem, né, que muitas vezes é mais precária, claro, né, da criança, ela fica em dúvida. O papai tem pipi, a mamãe não tem pipi. Tem um órgão sexual, é o pipi. Ele não entende o que é a vagina, buraco que entra, tal. Tem um órgão sexual e esse único órgão sexual ele serve de base para essas teorias infantis, né? As duas dúvidas mais que intrigam as crianças é da onde surgem os bebês e a diferença entre os sexos. Ele fica tentando, com base no que sabe, entender o que ocorre. Às vezes a criança fala, não tem pipi, mas tem tetinha. Fica elucubrando o que pode ou não ocorrer. Pode passar, Lucas. Por fim, uma coisa também mais cruenta que os psicanalistas gostam desse filme, é o filme de 76, Império dos Sentidos, né? É praticamente um filme pornô, né? Tem cenas de sexo que os atores, de fato, sexo mesmo, né? E não é brincadeirinha. E essa é uma ex-prostituta, que e esse cara é um cafetão. Eles vão numa crescente de exploração das possibilidades sensoriais, até que a coisa vai num clímax e ela corta o pênis dele, né? É um filme interessante e tal, mas os psicanalistas gostam, serve para ilustrar uma série de aspectos, mas é só para trazer para vocês questões concretas da inveja do pênis e que isso também pode ter questões mais sutis também relacionadas à inveja. Acho que a gente pode comentar aí algumas perguntas que vierem, né, Lucas? Oi, Ricardo. Sim, com certeza a gente já tem aqui algumas, inclusive
comentários, porque o Dr. Hélio Pelá está acompanhando lá do hospital também, e ele mandou para mim aqui um comentário sobre o filme. Eu gostaria de ler aqui. A gente até tá numa próxima, vamos ver se a gente coloca ele ao vivo aqui com a gente. Essa semana ainda ficou por texto. Então, o comentário do Dr. Hélio é o seguinte: o filme retrata um universo feminino, blindado da sociedade, portanto da sexualidade, que recebe um estranho da guerra civil, que é representante do norte, de conflito liberalista da escravidão. O norte-americano é liberal, contra o sul conservador. Há o despertar da sexualidade reprimida, do ciúme e do ódio. Esse despertar simboliza o inconsciente reprimido, que é ameaçador e desestabiliza esse clã antes protegido. Aí surge o ciúme e a disputa. Mostra também o sentimento paternalista dele com algumas folhas menores, incesto com uma delas. Também a relação com a mais velha, que simboliza a mãe. Também a castração pela amputação da perna e o parricídio e o retorno ao inconsciente proibido. Então esse foi o comentário do Dr. Hélio sobre o filme. E temos aqui o Hélio Michelini, que é o nosso diretor institucional, também está lá acompanhando e mandou um comentário e uma pergunta no final, Ricardo. Então, o filme parece destacar instintos de sobrevivência dos soldados seduzindo as meninas para que não tivesse que voltar para a guerra. Das meninas para encontrar uma saída alternativa a um formato que não lhes era desejável, pois elas estavam no orfanato por falta de opção, como retaguarda familiar. Chama atenção a prevalência do interesse individual em detrimento do coletivo. Surpreende a dificuldade de comunicação e a disputa no grupo, muito além da cooperação. Ilustra uma sociedade hostil, pouco solidária. Em tempos atuais, estes referenciais sempre prevalecem? Ele pergunta. Podemos imaginar, em tempos de crise como o atual, que impõe um isolamento forçado, o estabelecimento de relações solidárias ou mais agressivas e competitivas? E aí ele emenda na sequência. Até que ponto um posicionamento mais ou menos solidário ou mais ou menos competitivo pode ser classificado como patológico? Bom, eu achei interessante no filme, no livro, esse confronto entre os soldados que estão se matando. Imagina uma guerra. A guerra teve milhões de mortos, essa guerra de secessão. E imagina um matando o outro lá, força bruta, um aleijando o outro. E com o que você sonha? Você sonha com uma casa cheia de mulheres, né? É o Éden, mulheres novas. Por isso que eu fiz essa conexão com as ninfas. As ninfas representam a fertilidade, então são mulheres novas. Parece que a raiz etimológica de ninfa vai mais para o sentido de noiva, ou alguma coisa nesse sentido que está prestes ou propícia a casar. Então é um contraponto que existe nessa obra muito interessante, né? Sair do fogo da frigideira para ir para o céu. Só que, ao mesmo tempo que ele vai para esse ninho de amor, perfumado, cheio de mulheres, mostra-se que não é bem assim, né? Lá também existe rivalidade, lá também existe competição, existe castração, e existe angústia. Então, para qualquer lado que a gente vá, seja do isolamento, seja para a guerra, a gente não vai fugir dos instintos básicos, porque isso está dentro da gente. E se a gente for falar, tá, não tem como viver entre os homens, eu vou morar na floresta, sozinho, ausente de todo.
essas mesmas angústias, elas vêm pelo pensamento, pelo pesadelo, pelo sonho. Ainda assim você vai se sentir perseguido, Uhum. angustiado, não tem escape, porque isso está dentro da gente, não adianta fugir de algo que está dentro da gente. E pensando por esse lado também, né, Ricardo, você vai para uma selva, você também vai entrar numa competição natural ali da própria selva, né? Se você vai virar uma presa ali, dependendo dos animais que ali vivem, você vai ter que caçar, enfim, também é uma guerra biológica ali, mesmo que não entre humanos, né? Essa é uma ideia de voltar para as origens, voltar para a natureza, que vira e mexe e volta pro. Então, no começo do século, entre os poetas românticos, tinha aquela expressão latina "furgi urbem", que é fugir da cidade, voltar para o campo. A gente também está vivendo um pouco isso, né? Tem várias séries de TV que são no sentido da pessoa volta às origens. Tem uma que é mais conhecida, que é Largados e Pelados. Então, os Uhum. caras são largados e pelados e tem que se sobreviver lá com pedaço de pau, faz fogo com palha. Então, é como se onde está a felicidade? Está na natureza, nesse contato íntimo, sem os homens, ou está na civilização, nesse contato muito próximo e que a gente vê que às vezes é contaminante, né? Literalmente falando, é contaminante. Sim. Eu lembro um pouquinho da fábula dos porcos espinhos do Schopenhauer, né? Que a ideia era o seguinte: havia um frio muito intenso e tinha uma vara de porco. Vara é o coletivo de porco, né? Tinha Uhum. porcos espinhos e os porcos espinhos, para se aquecerem, eles se juntaram. Mas à medida que eles foram se juntando, eles foram se espetando, porque eram porcos espinhos. Aí eles se afastavam um pouquinho, passavam frio, se aproximavam, se espetavam. Então não tem para onde fugir. Os instintos, eles são parte da nossa constituição, né? Verdade. Ó, temos aqui Dr. Rui Mendes, está nos acompanhando ao vivo lá. Obrigado aí pela audiência. Aliás, a todos que estão nos assistindo É nesse isso aí. momento. Mestre E Rui. o mestre Rui, ele manda uma pergunta aqui, ó, para o Dr. Ricardo comentar sobre a tensão do isolamento de mulheres reprimidas e também sobre a hostilidade entre as mulheres, né? Competição e hierarquia. É. Tem uma ideia de repressão sexual, né? Justamente que é simbolizada ali pela religião, né? Sobretudo na versão de 2017 do filme, eles falam, como que a gente vai deixar um homem ferido? E nossa caridade cristã, onde está? Nossa benevolência, elas se questionam disso, né? Na verdade, isso é pura racionalização, né? Elas têm um impulso de cuidar e com isso elas cuidam. Aí elas se justificam pela religião, tal. E claro, a repressão sexual, que era mais ou menos realizada com sucesso ali, na medida que vem um homem, começa a mobilizar todas ali, e o que estava mais ou menos bem reprimido não fica reprimido, né? A repressão vamos dizer assim, é uma estratégia de colocar a sujeira debaixo do tapete. Só que às vezes é tanta sujeira, é tanto instinto, tanta pulsão, que o tapete fica uma montanha, né? E acaba vazando pelos lados. Foi o que ocorreu no filme, né? Que foi numa crescente, na medida que o soldado foi se recuperando e ganhando potência, virilidade, beleza, foi fazendo a barba, né? A questão de fazer a barba no livro é muito bem destacada, né? As mulheres olham para o pelo assim e tem uma certa repulsa, fala, ele tá barbudo, tá? Eu também tô barbudo, né, Lucas? Nós E estamos. quer dizer, uma repulsa e um desejo, né? As coisas andam juntas. E aí depois que ele faz a barba, mas ao mesmo tempo se recupera da perna, é, vai aumentando a tensão. E como o Hélio notou, ele fica com várias mulheres lá, Sim. inclusive com a mais novinha.
de 12 para 13 anos, né? Isso na Fazem versão na, mais vers antiga. na versão sem o É, politicamente correto. Hoje em dia não pode. Hoje tem não essa, pode. essa versão até meio blasé, meio que eles não falam blasé, eles falam cores lavadas. O que são Hum. cores lavadas? É amarelo clarinho, é o branco, é o azul bebê, cores lavadas. Na verdade, é para, de certa forma, esconder um pouco dessa coisa cruenta que são os impulsos sexuais e agressivos, que estão numa mesma raiz, né? Agora, nas duas versões, eu fiquei me perguntando, será que realmente a amputação era necessária ou foi um ato cruel mesmo ali da, da dona ali, né, do orfanato? Então, esse ponto, o clímax, né, eu acho que é uma coisa, a única forma de conseguir entender bem isso é como se a gente pensar numa cebola, né? Ela tem várias camadas, tem essa Sim. camada aí, essa é a primeira camada, será que seria necessária? Né? Será que ela tinha conhecimento técnico, ou ela estava Uhum. agindo para cuidar mesmo? É claro que fica essa dúvida. Ou o impulso do ciúme mesmo, tipo, de que realmente ele não foi pro quarto dela, e aí ele É, foi pego no quarto da mais nova, né, não a de 13 já. Acho que ela tinha uns é, 17, 18. uma série de conflitos que estão, né, hierárquicos nesse filme, né? A guerra, conflito entre os sexos, conflito dentro do próprio instinto. Sim. É, então tem várias coisas para se explorar. A gente tem só um comentário aqui da nossa enfermeira, a Marli mandou pra gente. Então ela faz um comentário do filme, né, dizendo que ela entendeu que era uma escola, né, de meninas que ficavam no sul dos Estados Unidos devido à Né? guerra de sucessão. Eles ficam isolados da sociedade, um refúgio da guerra para as moradoras. Ela resgata secretamente um soldado que diz que lutava pelo norte e estava machucado gravemente. E aí disse que surgiu, então, disso surge uma erótica e atormentadora relação entre as mulheres adultas do convento, né? E um estranho componente feminino são impostos à presença do soldado, que envolve a sexualidade das três mulheres, atingindo uma alucinada e situação macabra de psicodelia entre os quartos. Na verdade, eu acho que ela assistiu só a versão mais nova. Na versão mais antiga ainda tinha uma garotinha de 13 anos que também se envolveu com ele, né? Uhum. E tem uma cena que eu acho que é fundamental, né? Na primeira versão de 71, que ele sai do quarto dele e fica em dúvida para que quarto vai, né? E é uma angústia, né? Para onde ele vai? E aí Uhum. tem aquela mocinha mais novinha, bonitinha lá, que um perfil mais histérico, que aí convida ele de uma maneira mais enfática, né? Sim. Essa angústia é uma angústia de castração também, porque na medida que ele escolhe um quarto, ele castra o outro, né? Ele teve a angústia ali, né? É. E, e, e é uma angústia que é gerada, porque também, em contrapartida, minutos antes dessa cena que ele tem que escolher, ele tem uma outra cena, essa é a versão de 71 do Clint Eastwood. Ele está numa cama e aí ele beija várias na mesma cama. Isso é uma referência clara, né, ao que o Freud chamou de pai primevo, aquele que detém os direitos de todas as mulheres. Ali todas estavam na cama dele, É. no sonho dele. Essa cena me pareceu não um sonho dele, mas um sonho da matriarca lá, não? Não sei, eu tive a impressão de que esse sonho veio da cabeça dela e não dele. Você entendeu que foi É, dele? a matriarca, ela tem uma relação, claro, né, complicada com essas mulheres, né, porque ela tinha uma relação incestuosa com o irmão, né, então, Sim. teoricamente, se a gente pensar assim, ela não era castrada,
porque o que é a castração? Você poder se renunciar ao pai, né? Castrar essa via de satisfação sexual com o pai e procurar outro homem, né? É, trocando em miúdos é isso, né? Ela não fez essa castração, né? No caso não era o pai, era o irmão, né? E ela é muito rígida, né? Então, ao mesmo tempo que ela não é castrada, parece que ela quer impor a castração para o Uhum. outro, né? E isso E ocorre muito, tem né? um momento também no filme, na versão mais antiga, que sugere uma relação meio homossexual dela com a professora, né? Ou pelo menos um certo afetividade ali com ela. Isso, exatamente. Era isso É. que eu ia comentar agora. Como ela não é castrada, tinha essa conotação que você percebeu. No momento que ela oferece a escola Uhum. para a aluna mais velha, Aluno ou a que professora, eu acho, né? é a aluna mais velha que está Que lá desde é a os 15 professora. anos e virou professora. É. Então, é uma confusão, porque a castração, o que, que é? É um reconhecimento da hierarquia. Com o papai e a mamãe não pode fazer sexo, mas Uhum. então é um reconhecimento da hierarquia. A hierarquia, como você percebeu, Lucas, ela é meio diluída, é, meio corrompida com relação a essa aluna mais velha. É uma aluna mais velha, mas é professora. E ao mesmo tempo, a matriarca, que é a Miss Marta, ela já começa a puxar essa professora para ser sucessora dela. Então tem sim uma questão ali meio da homoerótica relacionada a essa mulher. Você observou bem. Uhum. E um outro aspecto mais sutil seria esse cuidado de querer que essa professora essa aluna mais velha que virou professora, queira que fique ali meio, engessada, Uhum. meio aprisionada naquele conjunto de mulheres, né? Uma outra questão que a gente pode pensar é que ela mutilou, cortou a perna do cara para ele não poder ir embora, pra ele continuar ali, né? Uhum. Uma outra ideia. Muito bom. Bom, eu acho que não surgiram mais perguntas, o pessoal está satisfeito aí. Eu acho que a discussão foi bastante produtiva, o filme é realmente, né, tem discussão aí para mais de horas, se a gente for começar a destrinchar o filme, que é bastante interessante, embora pareça meio monótono no começo, você vai assistir e fala, nossa, eu não vou conseguir chegar no final, mas ele vai se desenrolando ali, vai dando uma certa um suspense ali, até o desenrolar do assassinato mesmo, né? O envenenamento, uma coisa É, relativamente tão simples, né, de se fazer, preocupante mas às vezes. você sabe que o envenenamento, a gente vê a vida pela boca, né? A Sim. criança tem o instinto da sucção, logo quando nasce, logo na sala de parto, se deixar, a criança já vai com a boquinha, já vai no mamilo ali. É um instinto tão primitivo esse de amamentação, né, de comida, e é justamente por onde elas matam Uhum. esse estranho, né, o cabo lá, o soldado, né, mata pela comida, né. É. Em determinados momentos fala, como é que está o soldado? Ah, ele está com fome. A escrava responde, né? Quer dizer, é um indicativo da voracidade, da fome, do apetite sexual, né? E aí por onde ele morreu também, né? Tá, eu tô com o Dr. Rui aqui, ele tá Tá elaborando escrevendo. uma pergunta, a gente vai aguardar um pouquinho. Vamos ver aqui, chegou aqui, ó. Ele pede para comentar sobre a fusão dos ímagos ou imagens, acho que é ímagos, né? Imago, Imagens, imago. imago, sucessivas. Nenê de início, depois se torna independente e, por fim, o homem adulto. Etapas do desenvolvimento masculino e feminino. É, porque às vezes a gente vê a criança, né, pelo menos no imaginário,
como não sexuada, né? Ou que não ou com castrada, já podemos falar assim. É interessante nesse pano de fundo da guerra que há uma separação, né? A gente vê muitos documentários assim de desses extermínios de judeus, né? Mulheres e crianças, idosos para cá, homens para cá. Então essa separação básica e cruenta que a guerra faz, ela separa o pinto, né? O pênis, o falo. Aqui tem, aqui não tem. Você está castrado, você está doente, você vai para lá. E eu acho que o filme foi dando essa ideia numa crescente mesmo. A questão da diferença entre os sexos, eu acho que é muito os poderes femininos, né? Quais são os poderes femininos ali, os segredos, o que elas carregam, né? De irmandade de mulheres, né? Em contrapartida com a força bruta dos homens se matando lá fora na guerra. Então, tem muitas coisas para a gente pensar a esse respeito, né? Muito bom, estamos chegando aqui a 43 minutos, já passamos os 43 minutos, fora aquela primeira parte que tivemos aquele problema técnico. Então, eu acho que, Ricardo, eu queria te agradecer mais uma vez, né? A gente, nessa nossa iniciativa, agradecer ao Hospital Psiquiátrico, que é o grande fomentador desse nosso centro de estudos. Tá vindo mais uma pergunta aqui, só um minutinho antes de fazer o encerramento. A fisioterapeuta Lindraci está fazendo uma pergunta. Só um minuto. Vamos lá. Tá aqui. Gostaria que o Dr. Ricardo comentasse sobre o empoderamento da matriarca Marta em uma das cenas com o cabo. Ela deixa claro que quem manda na casa é ela, e se ele não fizer o que ela quer, ele vai ter que partir. Tem isso aí, né? É uma disputa que ocorre. Se a gente pensar do ponto de vista mais teórico que a Miss Marta ela não é castrada porque tem essa relação incestuosa com o irmão, então ela é, entre aspas, detentora de um falo, né? De um poder, né? E entra em rivalidade com o homem. Portanto, ela, no fim, ela acaba castrando esse homem, sabe-se Deus por quê, se ela era para manter ele dentro da casa, ou para ela conseguir dominar todos, mas de fato ela é muito dominadora, mas a versão de 71 mostra isso, o livro também, com mais ênfase, e uma certa complexidade, né? Porque onde que está o poder? Quem domina? É o falo, quem detém o falo, ou quem detém o desejo do falo? O Lacan, baseado no conhecimento filosófico que ele tinha, ele propôs o seguinte: uma certa contradição, que o escravo é que domina o senhor, porque ele conhece exatamente o que o senhor deseja. Quem é servo de quem? O escravo conhece como satisfazer, como dar vazão e preenchimento para aquele desejo. Então, quem domina quem? A Lindraci captou bem isso, né? Que, embora ela não tenha um falo, muitas vezes ela é detentora do que o falo deseja, ou ela tenta se investir de uma postura fálica ali de domínio, de rigidez, né? E na versão mais antiga, fica até meio obscuro o destino do irmão dela, né? Tipo, aonde ele tá, como ele foi embora, ele morreu, não morreu, fica meio obscuro ali o fim do irmão dela, né? O que aconteceu com o irmão dela. Chega até a dar a entender que ela tenha dado um fim nele em algum momento, né? Exatamente, tem essa possibilidade, né? Já que ela
no filme ela fez isso, mas uma outra coisa que eu pensei foi dele ter fugido, né? Aham. Porque, por exemplo, o Nenê, ele tem uma relação absolutamente sensual com a mãe, né? Chupa a mama da mãe, tá Uhum. lá pelado, com o pai também, né? Toma banho pelado junto, tá? Vai lá, puxa o pipi do papai. É como se fosse, entre aspas, né? Como se fosse um bacanal, né? E aí, o que acontece? O Nenê cresce, vira criança e depois ele meio que foge de casa também, né? Uhum. Ele abandona aquilo dentro de um desenvolvimento normal ou natural, ele vai procurar a turma dele, vai fazer a família dele e sai daquilo, né? Tanto que relações muito aproximadas, assim, muito intensas entre o filho e a mãe, aquele filho que não desgruda da mãe, a gente em consultório, em análise, observa uma série de sentimentos ali contraditórios e possessivos, né? Vamos dizer assim, essa ideia da Miss Martha, no final ela castrou, mas vamos dizer que ela não castrasse, que ela fosse menos cruenta, só segurasse o cabo ali e castrasse ele simbolicamente, ou só segurasse aquela professora auxiliar ali, que na versão de 71 é uma aluna mais velha, que ela só segurasse ela para ela não ter outras relações externas. É um tipo de castramento simbólico também, né? Sim, não deixa de ser. Bom, acho que agora chegamos ao final mesmo. Tivemos, pelo que eu vi aqui, chegamos a ter em audiência ao vivo 8 ou 9 conexões. Se a gente considerar que tem lá o pessoal do hospital que está no mesmo computador, a gente mantém aí a nossa audiência da nossa reunião presencial, talvez um pouco menos hoje. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer a todos que nos acompanharam e vou deixar para o Ricardo fazer o fechamento aí para a gente pensar na próxima reunião também, que espero, né, com essa abertura aí do isolamento social aos poucos, que o Gradual, governador né? está gradual, que o governador está propondo, talvez em junho a gente consiga fazer presencial, né? Vamos torcer para isso. Ricardo, pode fazer o fechamento aí, por favor. Eu queria agradecer, eu acho que é uma iniciativa do Hélio sempre manter de pé essa, essa proposta de a gente continuar pensando, buscando temas, ainda que seja relacionados a filmes. A gente já tinha feito discussão de outros filmes anteriormente, eu acho que isso é muito válido e eu acho que o filme tem tudo a ver com o momento atual, né? A gente está assistindo muito mais filme, muito mais séries ultimamente, né? Tem ficado mais em casa e vale, eu acho que é válido uma série de casos, tanto do consultório quanto da mídia, e se conectam à arte, né? Então, como proposta de discussão, por exemplo, esse filme é uma obra de arte, porque ele fez com que a gente se estimulasse e expandisse as associações inicialmente estimuladas por esse filme, né? É isso daí. Então, obrigado mais uma vez, Ricardo. Bom final de Obrigado. semana. E a todos que nos Abraço. acompanharam também, eu agradeço e tenham um bom final de semana. Tchau. Abraço. Até Tchau. mais.